Aquele tanto de mato que você gasta o seu sábado capinando na beira do muro e jogando no saco de lixo pode ser o maior desperdício de dinheiro da sua semana. Eles riram quando eu disse que ia vender esse mesmo mato na feira. Riram, cochicharam, mas hoje mudaram de conversa quando viram que cada grama que sai do meu quintal é lucro limpo, sem eu ter gasto 1 centavo com muda ou adubo de loja. Vem com a avó que eu vou te mostrar como transformar essa sujeira de quintal em dinheiro no bolso. Presta atenção no seu quintal agora, do jeito que ele está, sem sair do lugar onde você está sentado. Tem um canto de sombra que ninguém usa. Tem uma beira de muro onde nasce aquele verde que você arranca sem nem olhar, só porque acha que é sujeira, que é praga, que precisa ir para o lixo. Tem aquele espaço perto da torneira que fica sempre um pouco mais úmido que o resto do terreno, aquele cheiro de terra molhada que sobe de manhã. Isso tudo não é praga. Isso é capital parado, vivo, brotando sozinho, esperando alguém com o olho treinado para ver o que realmente é. Não tem mistério nenhum nisso, não tem mágica de curandeira, tem lógica pura, a mesma lógica que rege qualquer sistema vivo na natureza. Se o solo é rico, a planta nasce sem convite. Se a planta nasce sozinha, ela não custou nada. E se ela não custou nada, cada grama que sai na feira é lucro limpo, direto, sem desconto de insumo, sem desconto de ração cara, sem desconto de sacaria de adubo pesada de carregar. É a natureza trabalhando para o seu bolso enquanto você dorme, enquanto você cuida de outra coisa, enquanto o tempo simplesmente passa. A maioria das pessoas olha para a hortelã brotando na sombra do muro e vê incômodo. Vê trabalho de capinar, vê tempo perdido puxando raiz debaixo do sol quente. Eu olho e vejo a feira de sábado já garantida, antes mesmo de eu levantar da cama. Vejo a caixinha de dinheiro enchendo, sem eu ter desembolsado sequer uma moeda, com adubo pronto ou substrato comprado em loja. E se você quer confirmar se estou certa, é só ficar até o final desse raciocínio, porque no meio desse vídeo eu vou te mostrar a conta exata, planta por planta, do que dá para tirar sem sair do seu próprio quintal. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa simples. Você já parou para contar quantas espécies diferentes de erva crescem no seu terreno sem você ter plantado nenhuma delas? Escreve aqui embaixo esse número, do jeito que você contar de olho, sem certeza nenhuma. Eu quero ver quanto capital escondido cada um de vocês tem parado no próprio quintal, sem nem saber que tem. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o primeiro passo, o mais simples de todos, e que é exatamente o que separa quem gasta dinheiro com insumo todo santo mês de quem não gasta mais nunca na vida. Casca de banana não é lixo, borra de café não é lixo, água que sobra depois de lavar arroz não é lixo. Isso tudo é adubo de graça que a maioria joga no saco preto sem pensar 2 vezes, sem imaginar o que aquilo realmente vale em dinheiro. Separa numa vasilha só as cascas, a borra, as sobras de poda que você corta do quintal e deixa isso decompor num canto afastado, coberto com um pouco de terra ou palha seca. Em poucas semanas isso vira um adubo escuro, cheio de vida, cheio de micro-organismo trabalhando por baixo dos seus olhos, que substitui qualquer saco de fertilizante comprado no mercado. O jeito certo é simples, quase bobo de simples. 2 partes de material seco, tipo folha caída ou serragem, para uma parte de material verde e úmido, tipo casca e resto de comida. Regue de vez em quando para manter uma umidade parecida com esponja torcida, nem seca nem encharcada, e revira a pilha 1 vez por semana para ela respirar, para não apodrecer errado e ficar com aquele cheiro forte de podre.
Não precisa de máquina, não precisa de curso caro, precisa só de disposição e da paciência de quem já lidou com terra a vida inteira. Água da chuva também é insumo e ainda tem gente pagando conta de água todo mês só para regar horta pequena. Isso me dá uma agonia, sinceramente, uma agonia mesmo. Põe um balde, uma bacia, um tambor debaixo da calha e usa essa água em vez da torneira. Custo zero, direto, sem enrolação, sem desculpa de que não dá tempo. E enquanto você vai testando isso no seu canto, deixa eu te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo qual é o tamanho do desafio que você está enfrentando no seu quintal agora. A lida é dura, eu sei. Ninguém aqui vai fingir que é fácil, que é tudo sol e florzinha bonita, mas o resultado compensa e junto a gente vence esse desafio mais rápido, cada um no seu ritmo. Eu vou te contar uma coisa que eu não conto para qualquer um. Quando eu comprei minha primeira muda de capim-limão, há muitos anos, uma mudinha pequena, torta, quase sem graça, eu pensei que era só mais uma planta bonita para o canto do quintal, mais um verde decorativo para enfeitar o caminho da porta. Não sabia, não fazia ideia mesmo que aquela mudinha pequena ia virar a base de tudo que eu ganho hoje. Foi a única compra de planta que eu fiz na vida inteira. A única. Depois dela, nunca mais precisei comprar outra muda de novo. Nunca mais. Nenhuma vez. O segredo está na touceira. Quando a planta cresce e forma aquele emaranhado de raiz e broto, bem entouceirada, apertada, você tira ela do solo com cuidado, sacode o excesso de terra sem arrancar as raízes finas e separa em pedaços menores, cada um com pelo menos 2 ou 3 brotações e raiz própria já formada. Corta com uma faca limpa, bem afiada, exatamente no ponto onde já dá para ver a divisão natural da planta, aquela linha que ela mesma desenha. Replanta cada pedaço separado, rega sem encharcar e espera. Em poucas semanas, cada pedacinho desses já é uma planta nova, inteira, com vida própria, pronta para crescer sozinha e formar sua própria touceira. Uma muda virou 10, 10 virou 30, 30 virou um canteiro inteiro, e cada uma dessas 30 embaladas só com um saquinho simples e um elástico, sem plástico caro, sem etiqueta bonita, já é produto pronto para feira, sem gastar mais nada além do tempo. Se você quer ir mais rápido nesse processo e não ficar tentando descobrir tudo sozinho, do jeito que eu tive que descobrir, na tentativa e erro, perdendo muda, perdendo tempo, eu separei um guia com qual planta divide fácil, qual espécie multiplica mais rápido, qual dá mais retorno por metro quadrado de quintal pequeno. Comenta aqui embaixo a palavra multiplica que eu te mando esse material. Aqui a gente não inventa nada, não vende ilusão para ninguém, não promete milagre. Cada técnica que eu mostro foi testada nas minhas próprias mãos, na minha própria terra, antes de eu chegar aqui para falar para você, com a cara e a coragem. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui muda a cabeça de qualquer um que ainda pensa que precisa de terreno grande, de hectare, para ganhar dinheiro com planta pequena de quintal. Aqui a gente troca o que funciona de verdade, direto, sem enrolação, sem terminologia difícil. Antigamente ninguém tinha dinheiro para comprar adubo, para comprar muda, para comprar quase nada do que hoje vem em saco de loja. E ainda assim as famílias do campo comiam bem e vendiam na feira toda semana, sem falta. Como? Repetindo o ciclo. Cortava a planta, guardava uma parte para replantar, vendia o resto na feira, embrulhado em jornal velho. Toda semana, sem parar, sem gastar um tostão a mais. Isso não é nostalgia de gente velha contando o caso. É sistema testável, repetível. Corte, replantio, venda. Corte, replantio, venda. Repetido em ciclo,
Esse processo simples cria um fluxo de caixa que se sustenta sozinho, porque a matéria-prima se regenera por conta própria, sem depender de compra nova. Pensa assim, num calendário de 30 dias que qualquer pessoa consegue seguir. Dia 1, você separa as mudas por divisão de touceira. Dia 7, já dá para ver as primeiras raízes brancas, pegando firme no substrato novo. Dia 15, a planta já tem folhagem nova, farta, verde escura, pronta para ser dividida de novo ou colhida em parte. Dia 22, primeira leva pequena vai para a feira só para testar como o mercado reage naquela praça. Dia 30, o ciclo reinicia, agora com o dobro de mudas disponíveis para vender no mês seguinte. Não tem invenção nisso. É testado, aprovado, feito com o que a gente tem nas próprias mãos, sem depender de loja nenhuma, sem depender de crédito no banco. E é exatamente esse ciclo de 30 dias que separa quem fica esperando a sorte de quem constrói uma renda que se repete todo mês, sem depender de comprar nada de novo nunca mais. Agora vem a parte que ninguém te explica direito. O solo que trabalha sozinho, sem você precisar ficar em cima toda hora, o dia inteiro debaixo do sol. Cobertura morta é o primeiro passo. Folha seca, palha, resto de poda picado, espalhado por cima da terra em volta da planta, sem enterrar nada, só cobrindo como um cobertor fino. Isso impede que o sol resseque o solo rápido demais, impede que a água evapore antes de a raiz beber e ainda vai se decompondo devagar, alimentando a planta pouco a pouco, dia após dia. Depois vem a composta caseira, aquela que a gente já separou lá atrás, distribuída em pequena quantidade ao redor de cada planta, uma vez por mês, sem exagero, sem afogar a raiz de nutriente. E por último, a rotação. Nunca deixa o mesmo pedaço de terra sendo usado pela mesma espécie o tempo todo, sem descanso, porque o solo cansa igual gente cansa. Troca o lugar, dá descanso para o solo, planta nova entra onde a antiga saiu para colheita. Faz isso 15 minutos por dia, sem pressa, sem ferramenta cara, sem curso de agronomia. É isso. Você já tem o sistema, o passo a passo e os números que precisa para parar de gastar com adubo comprado e começar a colher mais, na mesma área de sempre, sem aumentar despesa nenhuma no fim do mês. Se você quer o sistema completo, organizado do início ao fim, com o calendário certo para cada espécie e a planilha de acompanhamento que eu mesma uso aqui em casa, comenta a palavra sistema aqui embaixo que eu te mando direto. Agora deixa eu te mostrar a conta que fecha tudo isso, com o número na mesa, sem enrolação e sem promessa vazia. Um maço de hortelã ou de capim-limão vendido direto na feira, gira em torno de poucos reais a unidade, dependendo da região e da época do ano, do movimento da praça. Parece pouco, eu sei, quase nada para quem olha de fora. Mas cada touceira madura gera, em poucos meses, dezenas de mudas novas só por divisão, sem gastar sementes, sem gastar substrato comprado. Se você tem 10 touceiras bem cuidadas e cada uma se transforma em 20 mudas ao longo do ano, seu ponto na feira nunca fica vazio e o seu custo de produção continua sendo exatamente o mesmo, 0. A primeira venda costuma vir rápido, muitas vezes ainda no primeiro mês, porque erva aromática cresce depressa quando o solo está vivo e bem tratado, respirando. A margem, depois de alguns meses de ciclo repetido, fica alta, porque não existe conta de insumo para descontar do que você recebe no final da feira, no bolso do avental. Você repete o ciclo, a produção dobra, a renda acompanha esse crescimento e o custo não sobe na mesma proporção, quase não sobe nada. É essa lógica, simples assim, sem enfeite.
que faz o quintal parar de ser espaço parado e virar fonte de renda que se sustenta por conta própria, mês após mês. Não tem segredo, não tem mágica nisso. Tem método. Você faz o primeiro passo, o segundo acontece atrás, quase por conta própria, empurrado pelo primeiro, e o terceiro também, porque é assim que a natureza funciona quando você deixa ela trabalhar do jeito certo, sem atrapalhar, sem forçar a mão. Se você chegou até aqui, já sabe mais do que sabia há 10 minutos atrás, e já tem o caminho para parar de ver aquele canto do quintal como mato inútil que só dá trabalho e capinação. Comece pequeno, com uma touceira só, se for preciso, sem pressa de virar produtor grande da noite para o dia, sem se afobar. Divida, replante, venda, repete. É assim, exatamente assim, sem fórmula secreta que se constrói resultado de verdade, sem depender de ninguém, sem gastar o que não se tem no bolso. E é assim que a gente segue. Semana que vem, com o próximo passo dessa mesma lida que não para, que não descansa e que, no fim das contas, é o que sustenta a casa. Antes de sair comprando, dá uma olhada nos links que separei na descrição. Eu garimpei só o que vale a pena e tá com preço bom, para não te fazer jogar dinheiro fora. Comprando por lá, você economiza e ainda mantém a nossa produção de vídeos de pé. Valeu pela força!